Sabe aquele negócio que a gente acha que é frescura até precisar? Hoje é um dia que te faz total falta, né, um professor, um mentor sério que esteja com você aqui, realmente operando o que ensina, né, o que comercializa com você, não falando uma coisa e fazendo outra. Porque em dias como hoje que a gente tem que ter total noção do nosso trade system. Porque se o cara ele tem a mínima sombra de dúvida e pega um dia hoje cheio de pegadinhas, é um dia que o cara ele esquece o plano muito rápido e não adianta, tem que ter alguém te lembrando o plano o tempo todo. Quando você não tem ninguém, quando você abre mão, né, de ter esse auxílio profissional, você e você, né? E para a gente perder essa noção, às vezes é muito rápido, é como se fosse aquele 7-1 que o Brasil tomou, sabe? Em minutos, pum, cagada tá feita. Então, é em dias como hoje que eu tenho certeza que você vai colocar a mão na consciência e vai pensar assim: poxa, se eu tivesse, né, um operacional bem definido, se eu seguisse as regras, se tivesse alguém me lembrando das regras, eu não teria me arrebentado como me arrebentei hoje. Então, para de ficar entregando dinheiro para o mercado e investe na tua profissão. Não tem como a gente ir para frente sem fazer nenhum investimento. Fala pessoal, Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui. Hoje adentramos a última semana do mês de setembro, né? É o que eu sempre comento com o pessoal. A última semana, ela não é uma semana de aventuras, né? Não é Moana, um mar de aventuras. Não, é um mês de manutenção do resultado. Seja ele, né, no gain ou no loss. Ninguém vai salvar o mês na última semana, né? Eu acho que nenhum trader profissional entra com esse pensamento, não. Eu me fudi o mês todo, mas na última semana eu vou me alavancar e aí eu vou salvar o meu mês, né? Ou da mesma forma, o cara vem performando muito bem o mês todo, aí ele tem a brilhante ideia: poxa, é a última semana do mês, o que que eu vou fazer? Agora eu vou dobrar a meta, dar uma de Dilma, né? Então a última semana do mês é uma semana que você tem que operar mais leve, que você tem que, né, ser mais consciente nas suas tomadas de decisões, não que nas outras semanas não tenha que ser, tá? Porém, impacta muito no emocional de um operador trabalhar o mês todo e devolver na última semana, né? Isso daí é fulminante para o emocional. Então, última semana do mês, vamos com calma, pessoal, né? O que está feito, está feito. Se der para melhorar alguma coisinha, vamos melhorar, mas ninguém vai salvar ninguém. Isso tem que ficar muito bem claro, tá? Então, desde já, o dólar aqui na tela para vocês. Tem os estudos que eu passei aí para vocês no domingo, né? Onde sim, dentro da minha expectativa, gerava assim um sentimento de saída positiva do dólar, de continuidade, principalmente deste movimento que ele apresenta no gráfico de 60 minutos. Hoje, até mesmo, ele já abre rompendo aqui a retração de 61,8 macro, rompendo o pivôzinho, e entrega, sim, né, praticamente um alvo de 100% aí desse espelhamento aqui, que era o que eu estava trabalhando para o dia de hoje, né? Faltou pouquinha coisa para ele bater o alvo de 100%. Pelo gráfico de 15 minutos, ele aqui a gente já consegue perceber também que ele já abre acima das médias, né? Vem e faz um pullback. E aí agora no gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, é onde a gente vai, né, destrinchar os trades de hoje aqui dentro do dólar, tá? Tivemos algumas oportunidades aqui dentro do dólar, tá? Não foi um dia fácil, na minha opinião, aqui dentro do dólar, porque exige você ficar muito tempo posicionado, né? Então, ou seja, mesmo você acertando o ponto de compra, que foi esse candle 4 aqui, a gente percebe que o preço ele se afasta da média, volta para a média. Se afasta da média, volta para a média. Se afasta da média, volta para a média. Quando ele vai subindo, se roçando na média, eu particularmente não sou muito fã desse movimento, porque ele exige praticamente aí que você acerte o olho da mosca, né? Por vezes é difícil fazer isso, né? Então, o que é o ideal? É você acertar aí o ponto de entrada, conseguir tirar o risco da operação, e aí depois sim, você deixa a sua operação no 0 a 0 e vai surfando os movimentos do mercado. Não foi o que deu para ser feito hoje, tá? Inclusive, esse primeiro trade aqui hoje, o mercado abrindo com um gapzinho de baixa, ele vem sente a retração de 61,8. Foi até que eu comentei na live e comentei com meus operadores aqui na sala. Essa retração de 61,8 aqui no dólar funciona muito bem, tá? Então a gente tem que ter noção que a compra deve ser feita antes ou depois dela, nunca no rompimento, tá? Porque, porra, se um big player
né? Ele deixa de romper aí um topo, um fundo ou uma retração, né? Por que que a gente, pessoa física, aqui vai querer entrar? Não, vou entrar com meus 20 contratinhos aqui, eu vou romper. Vai romper porra nenhuma. Tá? Então, essa abertura com gap de alta hoje e a não continuidade no movimento passa para mim uma informação, né, de ouro, na minha opinião, que é isso. Ou eu vou pegar antes desse 48, 49, né? E eu tenho que esperar uma troca de polaridade na região de máxima do dia anterior, da sexta-feira. Também temos a região de máxima da semana anterior. Então, a gente tem meio que um caixote aqui que o preço ele tem que se afastar dessa região, tá, pessoal? Aqui, ó, que seria esse caixote aqui inicial do dia. Aonde que eu vou ter um trigger, né, um gatilho de entrada aqui, e eu ainda falei dos riscos desse gatilho aqui, é o candle 4, aonde ele vem, abertura de gap de alta, retesta a média móvel de 9 períodos, retesta a região de máxima do dia anterior, no rompimento da sua máxima, você tem um ponto de start na ponta compradora, stop atrás do candle 5, tem que fazer um ajuste de stop. Tivemos até uma operadora aqui na sala que realizou essa entrada aqui, e eu estava dando uma outra explicação, não consegui nem perceber na hora, que ela veio, startou a compra, voltou, estopou, e aí depois foi. Tanto é que quando eu olhei, ele já estava positivo, eu falei, não, tira o risco da operação, joga para o zero, porque ele já estava jogando lá na máxima já, né? Aí depois ela me alertou, não, aqui essa operação, ela deu um violino, né? Porque ela startou e depois estopou. Ok, acontece, ossos do ofício. E aqui a entrada ela era agressiva, né? Porque se a gente for parar realmente para perceber isso daqui, é uma entrada que você está pegando aqui entre máxima do dia anterior, semana anterior, para romper 61,8. E ele até foi, mas deu esse violino, tá? Então, quando a gente não consegue romper aqui de novo, novamente 61,8 funcionando e média móvel também funcionando. E aqui, de novo, temos um novo trigger aqui da média móvel de 9 períodos. Porra, Felipe, mas eu já estudei contigo e eu vi que esse candle set aqui é um padrãozinho de canto da sereia. Eu até comentei, né, com o pessoal da sala que isso aqui a gente teria que tratar ele mais como um ponto contínuo, né? Para quem quisesse pegar aqui por padrão de candle. Extremamente arriscado, porque é o 61,8. Aí depois, conforme o trade ele vai se desenvolvendo, eu até comentei com o pessoal, isso aqui vale mais a pena esperar, porque ele está formando aqui, ó, um pivô de pré-rompimento dessa região aqui. E foi exatamente o que ele fez, onde tem um ponto de start e um ponto de stop. Porra, mas estava caro, né, Felipe? Sim, estava caro, mas a entrada técnica é aqui, não tem que ser feito. Depois ele até fez um novo pullbackzinho aqui no gráfico de 2 minutos, onde você poderia, né, fazer um novo filtro aí, o pullback de confirmação, lembrando que 2/3 de todos os movimentos que rompem voltam e fazem pullback. Tá? Então, esse é um dos principais motivos para você não ter aquela pressa enlouquecida, né, de querer entrar num trade. Calma, se você operar de maneira técnica, a tendência ele vai aparecer, tá? E então tivemos aqui a primeira operação, que deu um violino, né? Depois tivemos aqui a reentrada, que na minha opinião exigiu, né, um pouco de fé operacional do operador, porque ela vem, dá o start aí, praticamente dá uma parcial aqui nessa região, volta para a região de break-even, e aí depois sim começa a se desenvolver o trade, onde dá praticamente aí seus 18, 20 pontos. Mas isso daqui, pessoal, para quem já operou comigo, para quem opera comigo aí, sabe exatamente o que eu faço nesse tipo de contexto aqui, tá? Principalmente em passar confiança para o pessoal, né? Eu falo exatamente, porra, aqui eu vou entrar, vou tirar o risco da minha operação, né? Hoje eu até fui um pouco mais criterioso, que eu falei para o pessoal, não, é para jogar, a gente vai jogar para o 0 a 0 com 5 pontos ou com 100 pontos, que é no caso do índice. Ah, mas deu 4,5, segura, tem que acreditar um pouco mais, porque às vezes a gente está certo, a gente abre mão desse movimento aqui, sai por antecipar uma proteção e aí depois a gente perde o movimento explosivo. Então hoje aí deu para, né, deu para passar realmente essa sensação para o pessoal da sala educacional, tá bom? Então, a operação do dia, na minha opinião, foi essa daqui. Deu aí, no mínimo, 15 pontinhos para o operador. E aí, a gente começa a entrar em um processo de... Cara, seguinte, tá esticado, né, para ele. Ainda mais depois dessa voltada que ele dá aqui, esse paviozão, eu acho que passa aí para muitos operadores aí a sensação de que agora ele não vai. Porém, eu não tenho como pensar em vender dólar. Eu não tenho como trabalhar o conceito de médias móveis no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 60 minutos. Não tem. Se eu for querer vender dólar aqui, beleza, eu posso até acertar uma venda, porque tá caçando topo e fundo o dia todo, uma hora vai acertar. Até mesmo um relógio parado, né, vai acertar 2 vezes por dia aí. O problema é que, não, na minha opinião, não tem mérito nenhum tu ficar procurando
ponto de reversão no gráfico quando é mais fácil operar a tendência. Porra, é muito mais fácil, cara. Aí tu abre mão de operar um movimento fluido para ficar caçando padrãozinho de candle no gráfico de 2 minutos, porque agora é um topo, agora é um topo, agora é um topo. Porra, ele vai te estopar, velho. O que ele fez aqui, na minha opinião, foi exatamente ficar, né, pregando peça, né, nos seus operadores aí, aonde se o cara tá procurando uma venda enlouquecida, ele vem, dá as vendas contra as médias, não evolui, volta, estopa. Aí o cara fica procurando padrãozinho de candle quando é mais fácil. Porra, cara, vou operar a favor das médias, tá? Então, não consegui visualizar nenhum movimento de venda. Na verdade, teve um movimento de venda que eu visualizei e utilizei ele para fazer uma compra. Olha só. Até vou pegar... Até vou dar uma maximizada na tela. O único movimento de venda que eu localizei... Tá, e só para pontuar, tá? O alvo de FIBO que eu estava trabalhando para o contexto de hoje era esse espelhamento para cima, onde ele cravou os 200% aí. Sim, eu sei, né, que, porra, cravou 200% mais de tarde, mas ainda pela manhã ele veio e cravou o terceiro alvo de FIBO desse movimento aqui, tá? Então, alvo de FIBO cravado aí por os FIBOs lunáticos, né? Aonde que foi o único movimento de venda que eu fiquei de olho aqui, não para vender, foi para trabalhar com a liquidez, né, dos espertões. Quando ele vem, crava o alvo de 200%, monta um pivôzinho aqui para romper a média móvel de 50, erradamente, se alguém vendeu, que na minha opinião foi muito errado, porque aqui estaria trabalhando contra o conceito do gráfico de 15 minutos, e aqui eu esperei ele passar para cima das médias um pullbackzinho, e aqui deu mais um trade. 5 pontinhos no bolso, sai com o restante dos contratos no 0 a 0. E na minha opinião, depois aí acabou o pregão, não teve muito o que ser feito aqui, tá? Mas deu para pegar uma comprinha aqui como quem não quer nada, 5 pontinhos no bolso aí. Beleza? Então, o único movimento de venda que apareceu para mim no dia hoje foi para me dar o trigger para compra, né? Bem interessante isso. Beleza? Então, o dólar hoje, na minha opinião, ele foi tranquilo, bem tranquilo de ser operado. Basta você, né, estar operando minimamente a favor da tendência que você é recompensado. Índice. É como eu falei na abertura, né? Vocês que estão acompanhando ao vivo não, né, tem que ver depois ali, porque foi até o disclaimer que eu fiz hoje na abertura. É em dias como hoje, né, que tu bota a mão na consciência e tu para e pensa, cara, não é frescura eu ter um mentor, eu ter um professor, eu ter, né, eu ter alguém me lembrando o que eu tenho que ser feito, eu lembrando o meu plano, quase como se fosse um personal trader, né? Porque, na minha opinião, esse é o trabalho que eu faço aqui com o pessoal na sala. É em dias como hoje que a gente vê quem é profissional, quem é amador dentro do... Pegar o índice futuro aí, né? Que era, se eu não me engano, aqui que horas que ele resolveu andar? Porra, era 17 horas e ele tinha uma amplitude de 645 pontos. O que não estopou de gente aí hoje, meu amigo, não tá no gibi, tá? Então, índice futuro, conforme eu falei também aí nos estudos ontem para vocês, né, na minha opinião, a saída de menor resistência é na ponta vendedora sim, dado o contexto que a gente tem no gráfico diário, gráfico semanal. A estrutura aqui já passava para a gente essa intenção e hoje tivemos até uma abertura com gap que já abriu aí praticamente no alvo de 100% do espelhamento do pullback aí, o índice, tá? Dentro do gráfico de 15 minutos também, nada de diferente, né? O preço passou boa parte da manhã, né, encaixotado, boa parte da manhã não, boa parte do dia encaixotado, mas a manhã toda ele passou brigando aqui com a sua média móvel de 20 períodos no gráfico de 15 minutos. Então deve ter tido muita gente que se atrapalhou no gráfico de 5 minutos por conta disso, tá? Quando eu abro aqui o gráfico de 5 minutos, o que eu logo entendo aqui? Poxa, gap de baixa. O que eu tenho aqui, dado o contexto de um gap de baixa? Um candle fantasma. Não precisa ser nenhum gênio da análise técnica para perceber isso. Aqui você tem uma força vendedora. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar aí fechamento de gap. Acho que, na minha opinião, aí os caras se matam para fechar um gap, para ir buscar um fechamento de gap, quando é mais fácil, às vezes, esperar o pullback desse gap e operar a favor dele. Aqui, na minha opinião, até teve uma oportunidade de venda caso houvesse a perda mínima aí, né, no começo do pregão hoje, o que não aconteceu. Ele foi lá testar as regiões de médias aqui, e eu até comentei com o pessoal, acho que aqui estávamos em live aqui ainda, foi bem quando fechamos a live aqui, eu realizei a minha primeira venda do índice futuro aqui na perda da mínima do candle 7, tá? Aonde ele vem, ele retesta a retração macro de 50%, retesta a média móvel de 9 por violação, ele me dá um trigger na ponta da venda.
Aqui esse trade, ele é acionado, ele volta e ameaça meu stop, né? Então, ou seja, eu vendi a mínima do candle 7, o próprio candle que acionou foi lá, lambeu o meu stop, e aqui o protocolo que eu tenho com os meus alunos é o seguinte: se você entra em uma operação e ela anda 70% contra você, na volta você tem que sair no 0 a 0. Não, mas é que agora que ela vai, meu amigo, eu não sei se agora que ela vai. Eu sei que ela tá me dando uma segunda chance de sair no... Ela tá me dando uma segunda chance, né? E eu não vou desperdiçar essa oportunidade de preservar meu capital e principalmente meu emocional, né? Então aqui eu entrei, tomei um calorzinho aqui na operação e saí no 0 a 0. Após isso, a operação ela não consegue soltar a venda ainda assim, né? Reta, que era para vir buscar aqui a região de mínima do dia, volta, faz um novo pullback, e aqui eu até comecei a falar com o pessoal, talvez aqui ele vá até fazer um pivôzinho contra as médias para fechar o gap, né? Não foi o que aconteceu. Entra a pressão de venda aqui de novo nessa região, e a gente tem aqui uma venda nascendo que ela vai ficar mais evidente aqui para vocês pelo gráfico de 2 minutos. Vamos lá. Gráfico de 2 minutos na tela. Aonde que nós temos essa venda nascendo aqui? Deixa eu tirar aqui, isso daqui. Aonde ela vem deixando topos aqui nessa região. Vou botar em vermelho. Topos mais baixos, entra a pressão de venda, deixa um outro topo mais baixo. Aqui é um pivô de pré-rompimento de mínima. Só que aqui ele vem tão rápido que mesmo quem entrou aqui na sala falou que não pegou nem a parcial, que tinha, era para ter uma parcial aqui nessa região de mínima aqui, tá? Então, ela foi, volta rapidamente e tira os operadores no break-even, né? Para quem não conseguiu, né, fazendo o dedo ou ficou na fila aí de repente, tá? Então, esse daí foi o trade da parte da manhã, tá? Não, tivemos mais trades na parte da manhã. Voltando para um gráfico de 5 minutos aqui. Ele até deu uma nova venda também aqui no candle 16, tá? Que foi aqui onde eu tomei meu stop. Por que eu tomei meu stop? Bom, ele vem dar essa pancada aqui, entra a defesa nessa região, mas o que eu tenho aqui? Retração de Fibo, né? Eu tô deixando topos descendentes aqui nessa região, que no 16 ele viola a média móvel de 9 períodos. Porra, na minha opinião, aqui a venda ela tava clara. Tanto é que foi o que eu fiz. Aonde que eu pequei aqui nessa operação? Eu fiquei com muito preciosismo, né? Porque eu até comentei com o pessoal, não, eu vou proteger a minha operação com 100 pontos, porque meu stop estava aqui nessa máxima, ok? Aqui a operação ela deu 80 pontos e eu não protegi, né? E aí paguei o preço, né, por essa não proteção. Pô, mas não tá errado, na minha opinião, porque eu estava acreditando na operação. Então, se eu tô acreditando em uma operação, cara, eu vou ser o mais técnico possível, não vou cortar essa operação rapidamente. Mas aqui foi o caso que paguei o preço. Ela não deu 100 pontos, que era para proteger a minha operação, volta e aciona meu stop. 160 pontinhos aí, tá? E aí entra a pressão de compra. Mas essa pressão de compra aqui, ela tem um detalhe bem interessante. Todas as compras que a gente estava visualizando hoje dentro do índice futuro estavam sem volume. As barras compradoras totalmente sem volume. Então até falei com o pessoal, porra, cara, eu vou fazer uma coisa que isso daqui já era o plano para mim começar a fazer, né, para o ano que vem, mas vou dar uma antecipada aqui agora, que é o quê? Regressão na média móvel de 50. Aqui eu tenho uma confluência, né, de uma retração do Fibogap de 61,8 e tem uma média móvel de 50 passando nessa região aqui. Para quem me acompanha e estuda comigo, ou já estudou comigo aqui, sabe que acho que esse aqui foi o primeiro trade de regressão a 50 que eu realizei, tá? Onde é uma regressão como qualquer outra média, tá? Só que por vezes a média móvel de 50 ela se mostra até mesmo muito mais eficiente que uma média móvel de 20, por incrível que pareça, tá? Então aqui eu peguei o trigger da venda na mínima do candle 24, né? O trade, ele vem, evolui até as suas regiões de média aqui, só que ele não vem em linha reta. Ele vem naquela vontade de um adolescente no lavar a louça, né? Então ele vem, bate na média móvel de 9, aí já anda os 100 pontinhos que eu preciso para me proteger meu trade, tiro o risco que estava curtíssimo, jogo para o zero, ele volta, me tira milimetricamente, depois dá os 200 pontos que eu precisava aí, né? Mas enfim, foi um dia aí que realmente para testar a fé operacional do operador. Então, até então aqui, né, com o stop de 160 pontos ainda para pagar, e a gente começa a observar que realmente aqui o mercado ele não está evoluindo. Na verdade, ele está preso aqui entre a retração macro de 50%, né, e está preso entre o Fibogap de 61,8. Porra, o que isso aqui é? Um caixote. E tanto é que eu comentei com o pessoal. Pessoal, a gente até pode antecipar algo
né, na ponta da venda, tá? Mas tem que ser muito bem específico isso daqui. Mas o ideal mesmo é não estar operando aqui dentro desse caixote. Aonde tivemos mais uma oportunidade aqui, que ele pagou o famoso 1 para 1, foi aqui nessa região, aonde ele vem, testa 61.8 uma vez, uma vez, duas vezes, três vezes aqui. Pô, não tá conseguindo passar. Aqui, médias móveis já perde completamente, aqui na minha opinião, o contexto, que tá tudo embolado, o preço cortando as médias, então não faz muito sentido eu ficar muito de olho nas médias, então muito mais na ação do preço. O famoso price action. Então ele falha por 3 vezes esse 61.8 aqui do Fibogap, deixa impulso, correção, impulso. É um pivôzinho, até comentei com o pessoal, tem que tomar cuidado que ele tá na cara daquele 50% macro. Ele vem, aciona, dá seus 150 pontinhos, volta para a região de break-even. E aí, meu amigo, foi a hora que eu até comentei com o pessoal da sala, cara, eu não vou estar gastando meus neurônios, que são bem poucos que eu tenho com isso daí, tá? Porque não adianta, né? Em dia que tá lateral, quem opera a tendência, assim, tem que perceber isso aí muito rápido e não ficar se expondo ao risco toda hora, né? E aí, o preço ele vem, hoje o dia não andou 1.000 pontos, para vocês terem noção aí, tá? O preço ele veio aqui romper na parte da tarde. Ah, Felipe, mas ele não fez uma saída de pré-rompimento aqui? Sim, mas eu não posso antecipar nada na ponta da compra porque a tendência ela tá de baixa. Como que eu vou antecipar a compra aí? Ah, mas aqui não é um trade de saída, com a média móvel de 200 passando na cara do gol. Então é trades na ponta da compra que eu particularmente não executaria nenhum. Eu realmente arriscaria alguma coisa se fosse na ponta vendedora, tá? O que deu, sim, todas as operações que eu realizei hoje foi na ponta vendedora. Acredito que acertadamente, operamos muito bem hoje aqui dentro da sala, porém o contexto de não evolução do mercado que prejudicou um pouco. Ainda bem que esse stop que eu tomei aqui na sala, tá vendo da mínima do que no 16, só eu tomei. Porque teve uma galera que não entrou e a galera que entrou quando andou 80 pontos protegeu no 0 a 0 aqui, tá? Então, tomei o stop sozinho, que me deixa muito mais tranquilo aí, tá? Porque depois E aí, como a gente começa realmente a prestar atenção, né? Quando, às vezes, a gente tem um contexto para realizar uma parcial curtinha dentro do índice aqui, 100, 150 pontos, às vezes aí a gente escuta, porra, isso daí que me deixa maluco, né? Um cara que tá operando 1, 2 contratinhos, não aqui da sala, né? Mas sempre tem uns mané aí, internet afora, né? Operando 1, 2 contratinhos, tu fala pro cara, porra, faz uma parcial com 150, 200 pontinhos aí, porque tem uma região de contexto. Ah, não, mas aí é muito pouco ponto. Porra, é em dias como hoje que tu fica tomando stopzinho idiota, né? De pouquinhos pontos, aqui, ah, não, aqui é um padrãozinho de candle, eu vou comprar, aí compra stop, aí vende stop. Toma 3, 4, 5 stopzinho de 100 pontos, tá com uma pica de 600 pontos no final do dia. Vai recuperar como num dia como hoje? Aí o cara surta. E é por isso que eu falo, o perigo de se operar sozinho. Existe um perigo muito grande você estar operando sozinho, que é em dias como hoje. E que, na verdade, né, não é dias difíceis, né, de acontecer aí. Mas é em dias como hoje que às vezes o cara devolve a semana, o mês, e às vezes até mesmo zerando a margem que tem na corretora. Então, procure sim alguém que tem um pouco mais de experiência que você, alguém que realmente você pode depositar, né, a sua confiança, né, e alguém que opera o que ensina e não que fica colocando vocês no giro o dia todo, né? Porque, pessoal, a gente tem o nosso operacional, mas hoje a gente tem que esquecer ele um pouquinho. Não existe isso. Ou tu tem ou tu não tem. É disciplina. Ou você tem ou você não tem. Não dá para escolher o dia que hoje eu vou ser disciplinado. Não, mas amanhã não vou. Não existe isso, tá bom? Então, é isso que eu tenho para trazer para os amigos. Continue operando, continue estudando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu!